Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo possa nos guiar em mais uma meditação hoje. Vamos continuar essa meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Eu iniciei no vídeo passado falando um pouco da introdução. E vamos continuar já no capítulo 1, certo? Onde diz assim: o povo brasileiro herdou dos índios nativos e dos escravos oriundos da África algumas práticas religiosas que mais tarde foram reforçadas com doutrinas espirituais e esotéricas que tiveram mestres como Franz Anton Mesmer, Allan Kardec e outros médiuns famosos. Aqui, o povo brasileiro herdou uma herança maligna através de povos nativos e escravos da África. Com o decorrer dos séculos, houve um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de mitologia africana, mitologia indígena brasileira, espiritismo e cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos feticistas, como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Não vamos falar sobre cada uma dessas ramificações, pois este livro tem a finalidade de esclarecer a verdade escondida por trás de tudo isso, sem se preocupar em transmitir ensinamentos sobre essas religiões. Ou seja, qual é o foco? Mostrar a verdade da palavra de Deus. Mostrar o que acontece. Qual é a mentira por trás dessas religiões? Qual é a essência dessa mentira? O espiritual. Os espíritos imundos que querem distrair o ser humano, que querem levar o ser humano para um caminho que não é o caminho da salvação, que não é o caminho de Deus. Porque só existe um único caminho que nos leva à salvação eterna, que é Jesus Cristo. Então, caminhos fora desse único caminho, você pode ter certeza, nós podemos ter certeza, é beco sem saída. É caminho que leva à perdição. Então, o diabo, ele se utiliza de várias coisas, várias ramificações, vários caminhos, várias religiões, porque várias opções de coisas levam à dúvida. Deus, ele é simples. Deus, ele é único, definido. Por isso, ele se utiliza de coisas definidas. Só há um único caminho. Só há um único espírito que pode nos guiar a esse caminho. Só há um único Deus e Pai de todos. Só há um único batismo, uma única fé. A fé, ela deve ser definida em uma única coisa. Porque Deus não é Deus de quantidade, é Deus de qualidade. Essa parte que eu acabei de falar tem na Bíblia, é um versículo. Se você quiser procurar aí, é só você colocar no Google, você coloca um único Deus e Pai de todos, um único Espírito, um único batismo, uma só fé. Você coloca uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Você vai encontrar esse versículo, que eu não estou me lembrando aqui agora. Então, a gente começa a compreender que Deus, ele é definido. Ele é único, ele é simples. Porque se existe apenas um caminho para a gente seguir, a gente vai ter certeza sobre aquele. Ah, não, só tem esse caminho, eu vou seguir por esse caminho.
Mas se existem outras rotas, eu vou ficar na dúvida. Será que é por esse? Será que é por esse? Será que é por aquele outro? Por isso que a gente vê muita gente, às vezes quando a gente está evangelizando, a gente começa a conversar com as pessoas, elas logo vêm dizendo, eu tenho muitas dúvidas. Porque essa pessoa já mergulhou em tanta coisa, em tantos conhecimentos vastos sobre tanta coisa que existe no mundo, tantos caminhos, tantas meias verdades. Eu até já ouvi falar, e realmente é válido esse pensamento de que o diabo, ele é o pai da mentira, né? Mas também é correto dizer que ele é o pai das meias verdades. Meia verdade é mentira completa. Ou se é verdade, ou se é mentira. É tanto que tem um versículo também no Evangelho que diz que eu creio que, não sei se é Jesus que diz, que é sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Você pode colocar isso no Google também que você vai achar o versículo. É sim, sim, não, não. Porque fora disso já traz dúvida. E a dúvida é a ausência da fé. A dúvida trava a fé. Porque a fé é certeza. A fé é convicção. A fé é uma certeza, é um firme fundamento que está fincado numa certeza daquilo que a gente busca alcançar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Deus existe para que eu possa falar com Ele. E se eu estou falando com Ele, eu estou manifestando uma certeza de que Ele está me ouvindo, por mais que eu não o veja. Então, para a gente ver que o relacionamento com Deus, as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo, são baseadas na fé. E muitas vezes o ser humano ele paga para ver em vez de crer. Ele quer ver antes de crer e depois crer. Com Deus a gente primeiro crê para depois ver. A gente primeiro tem que dar uma oferta nossa, a nossa confiança em Deus. Primeiro a gente dá, para depois a gente poder receber. Então, se você hoje tem estado com muitas dúvidas com relação a muitas coisas, dê uma oportunidade para Deus falar a verdade para você. Porque quando você buscar a Deus para saber da verdade, Ele vai se revelar a você. E é algo que somente você vai ter a experiência e você vai ter a certeza, não, Deus falou comigo. Porque isso tem que acontecer com cada um de nós. Deus, ele fala pessoalmente conosco. Existe um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus que tem que acontecer com cada pessoa. Então eu posso estar falando aqui o dia inteiro sobre Jesus, mas se você não tiver uma experiência com Ele pessoal, você não vai se entregar a Ele. Você não vai reconhecer que Ele é o Filho de Deus verdadeiramente. Você vai acreditar que Ele fez tudo o que Ele fez por nós. Muita gente acredita. Se você chegar para uma pessoa no meio da rua e perguntar, você crê em Jesus? Ela diz, eu creio. Mas ela entregou a vida para Jesus? Aí já não se sabe. Ela pode até dizer que já entregou, mas aí quem é que vai definir essa verdade? Só a vida dela vai mostrar. Mas aí a gente vê a vida de muitos que é o quê? Um desastre. Então falta algo, falta. Às vezes a pessoa diz, eu ainda não encontrei o sentido da vida, eu tenho um vazio dentro de mim. Esse vazio só pode ser preenchido com o Senhor. Com o Senhor Jesus. Então aí a gente vê a necessidade da pessoa o quê? Dar a sua primeira oferta para Deus. Um voto de confiança para Deus. Para mostrar que ela
quer saber da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lembrando que o diabo ele se utiliza de várias coisas, ele confunde a mente das pessoas, ele quer confundir a nossa mente para que a gente fique desnorteado, desequilibrado e a gente enverede por qualquer outro caminho sem ser o da salvação, porque o da salvação é a porta estreita. O caminho que leva à perdição é largo, mas a porta estreita é o caminho que leva à salvação. Então, voltando aqui, de deuses a demônios, de demônios a deuses. Falaremos a respeito dos demônios com mais detalhes no próximo capítulo. Contudo, podemos adiantar que eles existem. Eles existem. E eles são os causadores de toda sorte de males que nós vemos por aí no plano físico. Então, a gente vê a atuação do diabo e de seus demônios no plano físico através de quê? Pessoas que se suicidam, pessoas que se drogam, violência, assassinatos, toda sorte de males, né? Que a gente vê, a depressão, as pessoas se matando aos poucos, indiretamente, sem entender, elas vão sucumbindo a coisas que a dominam, coisas que dominam o ser humano. Tipo, o ser humano, o homem começa a praticar uma coisa e daqui a pouco ele já tá tão mergulhado nessa coisa que ele não consegue mais viver sem fazer essa coisa. A pornografia, o vício nas drogas, na bebida, no fumo. Então aquilo, coisas e até mesmo pessoas dominam as pessoas. A pessoa fica fissurada pela outra. Essa pessoa que estava namorando com ela termina com ela e ela quer matar a outra. E ela mata a outra, ela mata o filho, ela mata o pai, ela mata... Enfim, você vê que isso é um espírito. É maquinado aqui e colocado na prática. É espiritual. Então a maioria das pessoas veem isso como algo normal, mas não é normal. Não é. E a gente vê que tem se intensificado com o passar do tempo. Porque como está escrito na palavra de Deus, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então é uma coisa que já está profetizada e claro, quanto mais vai avançando o tempo, mais vai chegando perto da volta do Senhor Jesus e mais as coisas vão se intensificando. O diabo já sabe que vai chegando a sua hora, então ele vai tentar de todas as formas para destruir o máximo que ele puder, levar o máximo de almas que ele puder, mas ele está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, continuando aqui. São espíritos sem corpo, anjos caídos e rebeldes. Lembrando que são os anjos caídos. A terça parte do céu que seguiu a Lúcifer. São anjos caídos. Então, se são anjos caídos, olha o quanto tempo à frente eles têm da gente. Eles estão desde a criação, não é nem do mundo, é antes. Deus, ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus. Antes dele criar os anjos, ele já era Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano. Então a gente não sabe o tempo de Deus, porque ele é eterno. Ele é tudo, ele é o antes de tudo, ele é a fonte de tudo. Mas
a gente pode compreender que a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Porque os anjos já estavam lá antes de criar a terra. E a terra era sem forma e vazia. Nessa parte de Gênesis, que começa Gênesis, a terra já era sem forma e vazia. Então, antes dessa parte aí, Lúcifer já tinha caído na terra, feito a terra ficar em trevas, com os seus anjos, que agora são demônios. Então, antes disso, Deus já havia criado o reino celestial, com os seus anjos. Então, a gente já começa a entender, poxa, então esses espíritos, eles são inteligentes. Eles têm anos na nossa frente. Então, a gente não pode subestimar a ação, as ações deles, porque eles não podem saber o que é que está aqui dentro da gente, no nosso pensamento. Mas eles analisam, porque está escrito na palavra que o diabo ele anda como um leão ao nosso derredor, só esperando um momento para tragar-nos. Então ele observa, ele está só observando as nossas atitudes, a nossa forma de falar, as nossas inclinações. Então, essa questão da inclinação é muito importante. E a gente vê isso bem explicadozinho em Romanos 8. Você parar para meditar em Romanos 8, que fala da inclinação. Quem é inclinado às coisas do Espírito, às coisas de Deus, ela está se inclinando para as coisas da vida. Espírito e vida, vida e paz. Mas quem se inclina para as coisas da carne é morte. É morte, é condenação. Então, o diabo também observa isso. Então, ele atua mais, a gente vê a atuação mais na vida daquelas pessoas que se inclinam mais para as coisas da carne, para as coisas desse mundo, para a vaidade desse mundo, para o dinheiro, para mulheres, carnalidade. Então, a gente vê, né, a atuação do mal mais na vida de certas pessoas do que na vida de outras. Isso é parte também das inclinações. Então, a gente tem que entender, a gente não pode subestimar o diabo. Mas a gente tem o quê? Poder e autoridade sobre ele e sobre os demônios pelo sangue do Senhor Jesus, pelo poder que emana do Espírito de Deus. Daquilo que Jesus fez. Quando a gente toma posse daquilo que Jesus fez por nós e a gente passa a viver conforme a palavra, então a gente se converte, a gente muda de rota. Antes a gente estava seguindo o caminho do mundo, no caminho rebelde. O caminho do mundo é um caminho rebelde, que não tem a lei de Deus, que não tem a direção de Deus, mas sim a direção do próprio eu da pessoa, das próprias vontades. E o diabo se utiliza isso para fazer a vontade dele na vida do ser humano. E a vontade dele é o quê? Ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então é por isso que a gente vê, se a pessoa está mergulhada no mundo, pode estar certo que ela está mergulhada no mal, nas trevas. Existem legiões de demônios por uma alma. Mas se a pessoa muda de rota, você vê, né, Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Tem outros relatos na palavra de Deus que a pessoa tinha legião. É tanto que Jesus perguntou, como é teu nome? Ele disse, legião, porque somos muitos. Então, para uma alma, olha só, uma legião. É uma legião, não são 100 demônios, não são 1000, não são 2000, são legiões. E um demônio já faz um estrago. Imagina uma legião. Então, mas se a pessoa se converte, Jesus é a luz.
Ele já disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas, mas sim terá a luz da vida. Então, se a gente segue Jesus, a gente está seguindo o caminho da luz. Se a gente não segue Jesus, a gente está nas trevas. Então, a gente faz parte do mundo do diabo. A gente está à mercê das artimanhas de Satanás. Então, só existem dois caminhos. Aí volta aquela coisa do início. Só existe um caminho que leva à salvação. Existem vários que levam à perdição, mas é uma coisa, ou é céu ou é inferno. Então, e cabe a cada um de nós decidir para onde a nossa alma vai. São espíritos sem corpo. Eles buscam um corpo para habitar. Eles são, pegue os demônios como parasitas. O parasita, ele tá ali buscando um hospedeiro. Ele quer um corpo para ele habitar ali e sugar a energia daquele corpo, sugar a saúde daquele corpo, sugar aquilo que aquele corpo tem para ele sobreviver através daquele corpo. É por isso que a gente vê a vida das pessoas, a gente vê, né? Uma pessoa com depressão, por exemplo. Ela tá sem vida, ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de sair de casa, ela não tem vontade de ver ninguém, ela não tem vontade de fazer nada, ela fica sem força, ela só pensa em coisa mórbida, morte, tristeza, fica chorando. Olha só. Então a gente percebe que tem algo ali sugando a vida da pessoa. Tá sugando a alegria, a vida da pessoa. Então, eles estão ali, a gente vê também na palavra, naquela parte lá do Gadareno, né? Jesus libertou o Gadareno, ele tinha legião, que ele disse, como é seu nome? É legião. Os demônios ficaram rogando para Jesus mandar eles irem para a manada de porcos. Era uma manada de porcos. E eles rogaram a Jesus para que Jesus não mandasse eles para o abismo das trevas, ou seja, expulsasse eles, porque eles iam para o abismo. Então, essa questão de mandar eles para o abismo é um tipo de oração que deve ser feita por nós também. A gente, com autoridade no nome do Senhor Jesus, que todos os demônios sejam arrastados, acorrentados com corrente de fogo pelos anjos. A gente usa também essa autoridade para determinar. Meu Deus, envia os teus anjos, dá ordem aos teus anjos para arrastar todo o inferno, todos os demônios para o abismo. Arrasta eles para o fundo do abismo. Prende eles lá. Então, aí já é um tipo de oração que a gente se utiliza para determinar que esses demônios sejam acorrentados, despedaçados e consumidos, sejam queimados em o nome do Senhor Jesus. É muito importante a gente fazer essa oração todos os dias. A gente amarrando o mal, a gente exercendo a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Que ele deu, você pode ver isso nos evangelhos, quando Jesus manda a missão dos 70. Né? Jesus manda de 2 em 2 para expulsar os demônios, curar os enfermos, enfim. Se a gente buscar, vai ter lá escrito. Então, voltando lá no Gadareno, legião. Eles clamaram a Jesus para que
os enviasse para a manada de porcos. E essa manada de porcos ficou totalmente destreinada, ficaram todos, né, sem saber, quer dizer, saíram lá do curral e foram lançados e correram para o abismo e se lançaram de lá. Então, eles entraram nos animais, eles entraram nos corpos dos animais. Então, os animais também estão à mercê disso, porque são corpos. Então, aqui está dizendo, os espíritos são espíritos sem corpo. São espíritos, são anjos caídos e rebeldes. Eles são a favor de tudo que é contra Deus. Eles odeiam a Deus. E o que eles fazem para atingir a Deus? Eles tocam na alma das pessoas. Eles querem destruir, levar a alma das pessoas junto com eles para o inferno. Porque fazendo isso, eles já estão perdidos. Não tem mais salvação para eles. Não tem mais salvação para o diabo, para Lúcifer. Não tem. Então, o que eles querem fazer? Atingir Deus. Então, eles já estão perdidos, mas é aquela coisa, eu estou perdido, mas eu vou levar o máximo de gente comigo, o máximo de almas comigo. Então, rebeldia. Então, eles levam as pessoas, através do Espírito, a serem rebeldes para com as coisas de Deus. E as pessoas sendo rebeldes para com Deus, elas vão estar caminhando na mesma rota que eles. Porque lá em cima, na eternidade, quer dizer, no céu, eles foram rebeldes. Eles viram a glória de Deus. Eles estavam ali com Deus. O resplendor da glória de Deus estava ali. E eles foram rebeldes. Eles escolheram se rebelar contra Deus. Então, eles estavam ali, eles tinham a fonte de tudo ali. Deus. Não tinha mais nada além de Deus. Não tem, ou seja, eles pensaram que tinha algo a mais. Eles pensaram que tinha algo além de Deus. E eles caíram na mentira de Lúcifer também, que queria usurpar o trono de Deus. Então, eles foram no que? Eles deixaram vaidade entrar dentro deles. Orgulho. Eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram ser acima de Deus. Não tem como ser acima de Deus. Deus já é o tudo. Não tem nada além de Deus. Mas eles foram capazes de pensar que teria como. Principalmente Lúcifer, né? Que um dia se achou iniquidade dentro dele. Porque ele era o anjo da guarda, ele era o anjo principal ali. O mais bonito, ele era revestido de pedras preciosas. Tá tudo lá em Ezequiel 28, se não me engano. Até que um dia se achou iniquidade dentro dele. Mas, enfim, da mesma forma, Eva, que ela pensou, cogitou. Ai, meu Deus. Licença. Ela cogitou ser igual a Deus. Ou seja, houve uma cobiça ali no jardim. Porque o diabo convenceu ela de que comendo aquele fruto, não, Deus sabe que se você comer do fruto, você será como Deus, você terá o conhecimento do bem e do mal. Então ele instigou
a vaidade, a cobiça em Eva. Então, Eva foi tentada ali e ela caiu na tentação. Por quê? Porque dentro dela já havia alguma coisa ali. Porque imagine se dentro dela não tivesse esse desejo de comer do fruto. Por que o diabo veio para Eva? Por que ele não veio para Adão? Né? Então, Adão estava mais tempo ali. Adão estava mais tempo que Eva. Eva veio depois. Deus criou Eva depois. Mas por que ele foi para Eva? Porque volta aquela coisa, ele observa. A gente não sabe em quanto tempo isso tudo aconteceu ali no Éden. Mas a gente pode imaginar que há quanto tempo Eva estava cobiçando aquela árvore? Há quanto tempo Eva estava assim, como quem não quer nada, e olhava para a árvore e ficava olhando e olhando e olhando? Ela estava namorando com a árvore. Ela estava namorando com o fruto, provavelmente. Algo que o diabo percebeu. E ele percebeu que Adão não olhava. Adão não estava ali, só observando. Então, ele vai para o que está mais o quê? Inclinado para certas coisas. Ele vai tentar, né? Ele analisa, então ele vai tentar. Ele vai jogar uma verde para colher uma madura. Então, se ele vê que a pessoa não tem interesse por determinada coisa, ele não é burro, ele não vai tentar aquilo. Ele vai tentar naquilo que a pessoa, ele observa a pessoa, então ele vê, eita, ela tem uma quedinha por isso daqui. Ela tem uma quedinha por essa cobiça aqui do mundo. Ela tem uma quedinha por dinheiro, ela tem uma quedinha por jogo de loteria, ela tem uma quedinha por comprar, por comprar, por consumir. Então eu vou nisso daqui. Então ele encontra o quê? Brechas. Isso é para cada um de nós, pra gente o quê? Se analisar tudo na nossa vida. Qual tem sido o foco da minha vida? Qual tem sido, né? O que é que eu tenho buscado na minha vida? O que é que tá me trazendo vida? O que é que eu tô buscando? Então, é isso daí que a gente precisa pensar. Então, para não ficar muito longo o vídeo, tá? A gente parou aqui. Sim, eles são anjos caídos e rebeldes, que atuam na humanidade desde o princípio, com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Esses anjos caídos têm enganado as pessoas há milhares de anos, nas religiões mais remotas, como o Vedismo, o Brahmanismo, o hinduísmo. Já se encontra 200.000 antes de Cristo. Já se encontraram evidências de sua existência, ora repudiados como verdadeiros demônios, ora adorados como deuses, tanto nas religiões hindus, egípcias, babilônicas, quanto nas nativas da África e outras religiões. Os demônios têm sido evitados ou adorados. No Brasil, em seitas como o Voodoo, Quimbanda, Candomblé e Umbanda, os demônios são adorados, agradados ou servidos como verdadeiros deuses. No espiritismo mais sofisticado, eles se manifestam mentindo, afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram, como médicos, poetas, escritores, pintores ou sábios. Eles também se passam por espíritos de pessoas da própria família, dos que se encontram nas reuniões quando são invocados para prestar caridade ou receber uma doutrina. Então, a gente para por aqui, certo? É uma partezinha do capítulo, ainda é no capítulo 1, para que esse vídeo não fique tão longo, tá bom? Então, aqui há
a oportunidade para você se entregar para o Senhor Jesus, de reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pense, reflita sobre a sua vida, reflita sobre suas inclinações, reflita sobre os caminhos que você tem trilhado na sua vida. Comece a pensar, esses caminhos têm me trago vida ou morte? Esses caminhos têm me trago paz ou guerra na minha cabeça? Confusão na minha cabeça? Então, pense que esse momento aqui de meditação e tudo mais seja para meditarmos sim na nossa vida, que seja para a gente pensar, usar a nossa mente, usar o nosso intelecto, o nosso espírito, o nosso raciocínio e pedir a orientação daquele que é soberano. Então, como foi dito no início, dê uma oferta para Deus. Qual é essa oferta? Confiança. Fala com Ele. A partir do momento que você falar com Ele, já vai ser uma oferta que você está dando. Você vai estar dando um voto de confiança, de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele galardoa aqueles que o buscam. Então, faça isso. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que você vai estar fazendo aquilo que é bom para a sua alma. Amém? Romanos 8 fala das inclinações do Espírito. Quem é de Deus se inclina para as coisas do Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Medita em Romanos 8 e que o seu crescimento espiritual com Deus seja cada vez mais eminente e grande e cheio de vida. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live.